Tilikum, a verdadeira história. Tilikum foi o maior mamífero marinho a viver em cativeiro. Ele era uma das estrelas do show do Parque SeaWorld em Orlando, nos Estados Unidos. Existiram vários acidentes ao longo dos anos que envolveram Tilikum, porém um deles foi tão grave que Tilikum acabou matando sua treinadora. Entretanto, a vida de Tilikum não se resume apenas aos momentos de fama, nem dos shows que fizeram dele uma celebridade, nem ao trágico acidente que ele protagonizou. Tilikum, que significa amigo, foi capturado em 1983 na costa islandesa, quando tinha por volta de 2 anos de idade. Esta orca, juntamente com outras 2 orcas, foi enviada de imediato para um parque aquático no Canadá, Oceanland of the Pacific. Ele se tornou a estrela principal do parque e partilhava o tanque com 2 fêmeas, Nootka IV e Aida II. Apesar de serem animais muito sociáveis, nem sempre a vida destes animais foi repleta de harmonia. Tilikum era agredido frequentemente pelas suas companheiras e acabou sendo transferido para um tanque ainda menor para estar separado das fêmeas. Apesar disso, em 1991 ele teve o seu primeiro filhote com a Aida II. Em 1999, a orca Tilikum começou a ser treinada para a inseminação artificial e ao longo de toda a sua vida, Tilikum foi pai de 21 filhotes. Tilikum mata a treinadora Kelty Byrne. O primeiro acidente com Tilikum ocorreu em 1991. Kelty Byrne era uma treinadora de 20 anos, que escorregou e caiu no tanque onde estava Tilikum e as outras 2 orcas. Tilikum agarrou a treinadora, que submergiu várias vezes, o que acabou provocando a morte da treinadora. Tilikum é transferido para o SeaWorld depois deste acidente. Em 1992, as orcas foram transferidas para o SeaWorld em Orlando e o Oceanland of the Pacific fechou as suas portas para sempre. Apesar deste comportamento agressivo, Tilikum continuou a ser adestrado e a ser a estrela do show. Foi já no SeaWorld que um outro acidente aconteceu, que até hoje permanece sem explicação. Um homem de 27 anos, Daniel Dukes, foi encontrado morto no tanque de Tilikum. Pelo que se sabe, Daniel teria entrado no SeaWorld depois da hora de fechamento do parque, mas ninguém sabe como ele chegou até o tanque. Acabou morrendo afogado. Ele tinha marcas de mordidas no corpo, que ainda hoje não se sabe se foram realizadas antes ou depois do sucedido. Mesmo depois deste ataque, Tilikum continuou a ser uma das principais estrelas do parque. Dave Brancheau. Foi em fevereiro de 2010 que Tilikum fez a sua terceira e última vítima mortal, Dave Brancheau. Conhecida como uma das melhores treinadoras de orcas do SeaWorld, tinha quase 20 anos de experiência. Segundo as testemunhas, Tilikum puxou a treinadora até o fundo do tanque. A treinadora foi encontrada morta com múltiplos cortes, fraturas em um braço, que foi engolido pela orca. Esta notícia causou muita polêmica. Milhões de pessoas defendiam a orca Tilikum por ser uma vítima das consequências do cativeiro e viver em condições inapropriadas, pouco estimulantes para a sua espécie, exigindo a libertação desta pobre orca. Por outro lado, outros discutiam o seu sacrifício. Apesar de toda esta polêmica, Tilikum continuou participando em diversos shows, com medidas de segurança reforçadas.
Tilikum morreu. Foi em 6 de janeiro de 2017 que tivemos a triste notícia de que Tilikum morreu. A maior orca que já existiu morreu com 36 anos, tempo que está dentro da média de esperança de vida destes animais em cativeiro. Em ambiente natural, estes animais podem viver cerca de 60 anos, podendo até chegar aos 90 anos. Foi também no ano de 2017 que o SeaWorld anunciou que não vai procriar mais orcas no seu parque. A geração de orcas poderá ser provavelmente a última do parque e continuará realizando shows. Esta foi a história de Tilikum que, apesar de polêmica, não é menos triste do que a de tantas outras orcas que vivem em cativeiro. Apesar de ser uma das orcas mais conhecidas, não foi a única envolvida em acidentes do gênero. Há registros de cerca de 70 incidentes com estes animais em cativeiro, sendo que alguns deles, infelizmente, resultaram em mortes. Muito triste, né, gente? Deixe seu comentário o que vocês acharam da história da baleia assassina Tilikum.